Competências, saberes e desafios na formação inicial de professores no Brasil. Daniela Nassim Camargo, Edmara Santos Gomes, Paula Birches Alves Santana. Esse resumo expandido refere-se ao curso Profei da Unesp de Presidente Prudente, referente à matéria de Fundamentos em Educação Especial e Inclusiva. Este estudo trata da formação inicial dos docentes e da responsabilidade, da importância e da necessidade de identificação de competências e saberes adequados aos professores em formação. Esse objetivo de estudo traz como principal a investigação da formação docente no Brasil nos anos iniciais, destacando essas competências, saberes e necessidades por meio de uma revisão bibliográfica e de uma análise documental dos textos exibidos durante a aula, que são do professor Maurício Tardif, do professor João Pedro da Ponte e da professora Bernadette Gatti. O texto do professor Tardif trata sobre a construção dos saberes docentes e a importância da formação na prática e identidade profissional. O texto do professor João Pedro da Ponte trata sobre a necessidade de investigação científica e colaboração comunitária, enquanto da professora Bernadette Gatti trata sobre a fragmentação curricular e a insuficiência na integração entre a teoria e a prática. Trata-se também da questão da qualidade do ensino, que está direcionada e relacionada às competências e saberes dos professores, trata da importância da formação docente, em questão principalmente a formação inicial, que é importantíssima e fundamental para o desenvolvimento biopsicossocial dos alunos. Tudo isso dentro de uma abordagem holística que enfatiza a necessidade da integração entre as políticas públicas e currículos atualizados. Com relação à fundamentação teórica, nós vamos trazer Vygotsky sobre a importância do ser biopsicossocial como base da formação humana, do professor Maurício Tardif, quanto à socialização do saber docente e da construção da identidade profissional e da importância da prática reflexiva. Também, ainda sobre o professor Tardif, nós também vamos enfatizar a questão da constituição do que nós chamamos de hábitos docente, que é o conjunto de saberes e de experiências que identificam o professor e que trazem para o seu cotidiano e para a sua prática as marcas do docente. Professora Bernadette Gatti e professor João Pedro da Ponte, que tratam sobre a reflexão da formação contínua, principalmente a formação já em ambiente de trabalho, e sobre a fragmentação do currículo e a dificuldade de ligação entre a teoria e a prática. Com relação à metodologia, nós vamos trazer uma abordagem qualitativa, como eu já mencionei, referenciada através de uma análise bibliográfica e documental. As principais fontes de pesquisa são os documentos oficiais, esses artigos acadêmicos,
desses professores que nós já citamos, que foram catalogados e justificados, separados e pesquisados dentro da base de dados do Google Acadêmico e da CAPES. A análise é de uso de conteúdo de Bardan para sistematizar e interpretar os dados. Como nós tratamos de uma pesquisa documental, não há um envolvimento direto do pesquisador. A construção de um perfil profissional se dá em três dimensões. Um sistema aberto de formação deve ser contínuo e dinâmico, segundo o professor João Pedro da Ponte traz, numa especificidade e multidimensionalidade da ação docente. Tratar das práticas pedagógicas, conhecer e desenvolver essas práticas pedagógicas baseadas na investigação científica e na colaboração com a comunidade. Tratando também da identidade docente, com o desenvolvimento de prática reflexiva, formação contínua que fortalece a identidade docente. Através desse saber prático, o professor ele consegue adequar-se às funções de trabalho e principalmente imprimir nessa sua prática as suas crenças e os seus valores, que são tão fundamentais e tão importantes à prática docente, porque a prática docente ela está intimamente ligada ao que é o professor, ao que é o ser social. Não existe prática docente sem o ser social, sem essa história de vida desse professor. Então, nós vamos tratar de algumas questões importantíssimas. O saber ensinar, que é fundamentado sempre em uma investigação robusta, científica, com foco sempre na prática e nos contextos reais das escolas. Uma construção social que não pode ser dissociada nunca da prática docente, é uma construção social dos saberes docentes influenciada por experiências sociais e familiares. O professor é sempre o resultado da sua história de vida. Conhecimento prático e que está relacionado à importância do conhecimento prático aliado à teoria na formação. Nós temos ainda uma dificuldade muito grande observada no chão da escola da associação entre teoria e prática. A gente ainda percebe a dissociação da prática da academia. Então, quão é importante esse mestrado acadêmico, porque você vai trazer para o chão da escola um produto e vai se aproximar da academia. Desafios dessa formação inicial que nós observamos: fragmentação do currículo, fragmentação dos currículos nas licenciaturas, desvalorização do docente, integração teórica e prática e atualização curricular que necessita de demandas que estejam mais próximas à realidade. Importância do currículo e das políticas públicas, valorização das políticas públicas e de instituições formadoras com projetos claros. Conclusão e recomendação. Uma abordagem holística que permite a formação de professor crítico, competente e socialmente engajado. Uma formação reflexiva que, como diz o professor Tardif, incentiva uma formação prática e reflexiva e políticas de valorização do professor. Vamos pensar em considerações finais como um processo contínuo, com formação social, com mudanças curriculares e de políticas públicas e com valorização, da carreira docente. É isso. Muito obrigada.